Olá pessoal, boa noite. Nós estamos de volta com mais uma Jane Austen Lives. Desta vez, nessa data tão especial que hoje, se fosse possível, se fosse humanamente possível, Jane Austen estaria comemorando conosco 245 anos de idade. Eu agradeço todos vocês que estão participando das nossas lives ao longo desses 64 episódios ou 64 lives que nós estamos fazendo aqui, só aqui neste canal, totalmente dedicada a Jane Austen. Eu quero agradecer a Lília dos Anjos, que já vai entrar, e as outras pessoas que estão entrando aí. Vamos começar, mas eu queria dizer que é um prazer muito grande poder contar com todos vocês que estão aqui conosco, que sempre nos incentivam a buscar mais informações, a pesquisar, a publicar, a falar de Jane Austen ao longo desses 12 anos. Agora, em fevereiro de 2021, vamos comemorar 13 anos de Jane Austen no Brasil. E é esse o propósito desse canal, que começou como um blog, né? As redes sociais, elas vão mudando, vão evoluindo, possivelmente, na minha opinião. E aí nós estamos aqui no Instagram, mais tarde estaremos nessa publicação, vai estar no YouTube. E eu conto com a participação de todos vocês para mais uma celebração da Jane Austen aqui no Brasil. E é uma satisfação receber nossa colega Lília dos Anjos. Uma colega, né? Mas ele é amiga de longa data. A Lília está conosco aqui já há bastante tempo. Muito obrigada a todos vocês que estão entrando. Olá! Olá! Agora falando Vocês em me escutam? definitivo. Sim, som e Olá, vídeo gente. perfeitos. Que bom que permaneça assim até o Por final. favor, por favor. Bom, Lília, eu estava dizendo que é uma satisfação ter você aqui, porque você foi a pessoa que mais participou das lives comigo, porque nós relemos vários livros da Jane Austen, né? Então, você já é figurinha carimbada aqui dessas lives. Eu queria passar a palavra para você, porque hoje é dia de festa, mas a gente também não pode ficar só com o microfone na mão. Olá, gente, boa noite. Já estava com saudade, né, de gravar lives. Apesar das demandas de trabalho, né, de estudo, eu me sinto muito feliz e até fiz uma postagem mais cedo um pouco mais cedo, acho que há cerca de uma hora, no Lilia Books, a respeito dessas leituras, né? Que hoje é o aniversário da Jane Austen, e de ter feito a releitura dos livros principais que ela escreveu. Então, assim, Uhum. nesse ano de 2020, essa é uma das minhas memórias, esse é o que vai ficar de 2020, desse ano turbulento, né? De ter feito parte desse projeto. Desde já agradeço por isso, pelas leituras que foram partilhadas, as discussões que foram realizadas com você e com todas as pessoas que assistem, né, as lives, muitas lives que foram gravadas. Participei de 16 delas, Você bastante. Você contou, é muita coisa, tendo em Sim. vista que nós falamos sobre assuntos diversos, sobre os mais variados assuntos. Nós tivemos uma participação bem maior de rapazes aqui, né? Nós tivemos Literafoco participando, tivemos aí com perfis individuais o Guilherme, o... Meu Deus do céu, agora eu vou falhar com os nomes dos rapazes, não posso. Guilherme, o Michel eu convidei, mas ele não pôde participar porque está com o neném recém-nascido. Nós também tivemos o professor lá do Espírito Santo de História. Meu Deus, ele vai me matar, porque eu esqueci, agora me fugiu o nome dele. Fábio Reis. Desculpa, Fábio, é porque eu tô te devendo um documento aí e a gente é ato falho. Mas vamos lá. Lilian, o projeto Relendo Austen, ele surgiu mais com o objetivo de divulgar a obra da Jane Austen, de reler com os fãs, mas antes disso eu já tinha começado a fazer as lives, né? Na verdade, foi naquele momento aí de solidão, de quarentena, que eu decidi fazer, porque eu não estava trabalhando, não, né? Eu não estava dando aulas, e aí eu resolvi, como diz em inglês, spread the word, né? Divulgar a palavra, divulgar Jane Austen aqui em português do Brasil.
e a gente tem tido um bom feedback, inclusive do exterior, dessa iniciativa que nós, né, estamos mantendo, todos nós, inclusive vocês que estão aí do outro lado, são pessoas que contribuem para que esse projeto, esse projeto, né, hashtag Jane Austen Lives, ele esteja vivo e com essa frequência, né, arrasadora. 64 lives é muita coisa. Muito possivelmente são quase, tá, gente? 100 horas de Jane Austen em português. Para quem quiser conhecer sobre essa escritora, é um prato cheio. Exatamente. Tô vendo É um aqui. estudo, na verdade, né? É um estudo intensivo de Jane Austen. É uma maneira de colaborar, não só assim, ludicamente, que é uma brincadeira, né? Uma brincadeira meio séria, mas acaba sendo resultante de estudos que já foram feitos. A gente já escreveu um artigo sobre Jane Austen há 10 anos, né, Adriana? Ah, meu Deus. Imagina. Então, Bora. assim, já vem dessa trajetória de escritos, de estudos, de leituras. Você realizou mestrado, doutorado e envolveu nessas tuas pesquisas sobre Jane Austen também. Então, Sim. aqui a gente brinca, mas também é meio que um resultado desse estudo, né, de promover esse conhecimento, e eu acredito que as lives vêm desse momento de solidão. Ninguém falava em live. Uhum. Ano passado, há 2 anos, 3 anos, podia ter algum tipo de live, mas era muito mais assim difícil de ocorrer. Eram em situações muito pontuais que a gente via isso acontecendo na internet. Então, Uhum. esse ano, em virtude de tudo que aconteceu, é que aconteceu essa tua ideia de promover essas lives e ser uma forma de demonstrar esse estudo, mas ao mesmo tempo também de poder entrar em contato com essas pessoas. Eu já vi várias pessoas, a Michelle, a Ana, que está Uhum. aí, né, Livros de Lei. Então, a Jane. Então, são pessoas, desculpa se eu passo o nome de alguém que participa sempre, eu não vi. Então, são pessoas que estão ali, que nos conectou. Imagina, a gente não imaginava atrair essas pessoas, promover esse conhecimento, é, outras discussões que às vezes saem até do campo aqui da live, aí vai numa mensagem, troca uma ideia. O Lilia Book surgiu esse ano também por causa desse projeto também, né? Que eu resolvi separar do meu perfil pessoal as leituras. Então vem muito nesse sentido, essa memória é o que fica. Então assim, um ano que é tão difícil, poder falar do que a gente gosta, falar de literatura. Tão bom. Então, a Júlia está perguntando qual é a pauta. Hoje a nossa pauta ela é mais livre, Júlia, porque a gente vai fazer quase dar uma Uma retrospectiva, retrospectiva. né? Obrigada, Júlia. Uma retrospectiva dessas lives, mas não vamos conseguir entrar em tantos detalhes, porque são, como eu disse, quase 100 horas, talvez até mais, não sei, não consigo precisar de Jane Austen. A propósito, quem perdeu alguma dessas lives, está tudo salvo no nosso YouTube. Jane Austen Isso. Sociedade do Brasil lá no YouTube. É só vocês se inscreverem para poder fazer, para poder ter acesso e principalmente para receber notícias quando a gente fizer outras lives e serem publicadas. Bom, dentro do projeto Jane Austen Lives, nós tivemos dois subprojetos que estão, né, totalmente linkados com a escritora, que é o Conhecendo Jane Austen, que você tirou. Normalmente era numa sexta, né, Lília? Quando a gente ainda fazia lives às sextas-feiras, normalmente, né? Era isso. Na sexta, né? Porque eu conheci o Relendo era nas quartas Uhum. e o Conhecendo Jane Austen nas sextas-feiras. Então, assim, Então, fala um as pouquinho. lives, e nesse caso, né, desses dois projetos que eu participei mais diretamente, as lives tiveram as temáticas mais diversas, inclusive você conversou com alguns pesquisadores também que realizaram outros tipos de estudos. Você falou no caso dos meninos que estão Entendi. lendo mais Jane Austen, então essas pessoas que também se interessaram a partir de um ponto de vista dos estudos ou de um interesse pessoal que eles tiveram. No meu caso, como eu já tinha esse contato com os livros, com essas leituras, a ideia do Conhecendo Jane Austen foi o quê? Na época que você estava começando a montar as ideias das lives,
ter realizado essas primeiras lives com as primeiras pessoas, lembro que logo no início você fez live com a Rosângela, com a Larissa, eu acho. A Então, assim, Diana, com a foram, Aline Bernardo, Júlia foram Romeu, é muita gente para lembrar. isso, exatamente. Então, tiveram essas primeiras lives e o Conhecendo Jane Austen surgiu em virtude que várias pessoas vão chegando e perguntando a respeito, né? Então, por que não promover, apesar de serem conhecidos os livros, por que não promover para as pessoas que têm curiosidade um momento, essa 1 hora para conhecer? Sim. Então, eram ideias rápidas do que a ideia geral do livro, sem contar spoiler, né? Então, assim, era uma apresentação. Apenas 1 hora, imagina. Se o Relendo Jane Austen, a gente levava semanas, várias quartas-feiras, para Uhum, poder falar de um livro minuciosamente, então, 1 hora só, a proposta era lançar. uhum. Alguém escutou sobre Jane, ou assistiu um filme, não aprofundou, então como conhecer? Então, chega no Instagram da Jane Austen Brasil, tem uma série de informações, mas o momento da live era meio que uma consolidação. Então, estou interessado em Abadia de Northanger. Uhum, Então, eu vou lá buscar, já está lá no YouTube, como você disse, né? Então, esse momento do conhecer Jane Austen era esse. Por que que ela uhum. escreveu esse livro? Qual era o contexto? Eu lembro fazendo um fio, né? Porque eu falei sobre Abadia, Mansfield Park, Emma e Persuasão. Sim. Falei Lilia, do Conhecendo, foi sobre esses livros. Oi. aspetta un minuto che non parlo italiano, ma temos uma pessoa aqui da Itália, né? Ciao, cara, mio caro, buonasera. E voltando, porque a gente atinge, gente, mesmo silenciosamente, algumas pessoas de outros países nos atingem, inclusive as nossas lives. Aí, olha, olá, não hablamos espanhol também, tampouco, né? Mas estamos atingindo outras fronteiras, digamos assim, e a partir do ano que vem vamos fazer lives também para outras Jane Austen Societies aí, vamos ver se a gente fecha parcerias. Desculpa o corte, mas é porque a pessoa ela escreveu 2 vezes tchau, que é olá, né, em italiano. Teve uma pessoa aí, a Gabriela, Lívia, que falou que foi por meio das lives que conheceu a GAS, que é o Norte-Sul, né, que Pronto, é maravilhosa. E também vou chegar conheci. nesse aspecto. Aí, olha, o pessoal está respondendo aí. É muita emoção para mim, né? Poder estar aqui dividindo essa tela e falando desse projeto, como você voltando aí, pegando o seu gancho, me desculpe, né, ter te cortado. Esses pequenos momentos, que você chama de pequenos, mas são grandes momentos do Conhecendo Jane Austen, esse muito possivelmente foram os momentos que deram aquele start para que as pessoas pudessem despertar seu interesse pela Jane Austen, sabe? Eu acho que isso é o que nos torna aqui, só nós duas, mas eu tenho certeza que aí no público, pela internet, tem outras pessoas que são professores. É isso que faz a gente professora, né? Né? Essa vontade de querer divulgar, de falar. México! México. Ela é do México! Temos pessoas do México e também tem gente falando do Café com Jane Austen. A gente vai tentar retomar, mas está todo mundo muito ocupado, né? A Thaís, que é responsável pelo Café com Jane Austen, também está muito atribulada. Olha, Pois é, Lilian, nem sei menina. se você arriscaria falar em espanhol, pero não hablo Hablo. nada, né? Já misturo tudo. Mas Eu consigo ler em espanhol bem, mas falar é ah, difícil para mim. muitas graças por você estar aqui. Grazie per tutte que está aqui. E aí, se tiver alguém falando em outras línguas, por favor, fale agora, Interaja. cale-se para sempre. Ajuda a gente aí. Bom, pessoal, se alguém da plateia online estiver vendo aí esses comentários em outras línguas e puder responder, já me ajuda. Jane aí que fala inglês, pode se habilitar.
Mas eu queria só retomar o conhecendo Jane Austen, porque eu acho que serviu de pontapé. Você falou de Abadia, Mansfield Park, Emma Isso, e Persuasão. persuasão. Porque a gente Exatamente. já Então, tinha falado de Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. A gente razão já e tinha feito sensibilidade. o relendo Austen, né? No caso, estava no meio desses projetos nas quartas-feiras. E Isso. também porque a ideia foi muito no sentido de colocar os livros que eram menos conhecidos, porque geralmente associam o livro com o filme. Então, Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, geralmente estava mais na memória de quem procurava saber a respeito dela, e aí conhecia o filme, tinha curiosidade a respeito do livro. Aí eu disse para você, né, no caso, Adriana, de propor, vamos apresentar a Abadia, Mansfield Park, Emma, Persuasão, porque são livros que as pessoas procuram como uma terceira opção, vamos dizer Uhum. assim, e não tem muito conhecimento. Então, vamos começar por aí e depois colocar isso através do René Genius, como aconteceu com quase todos Sim, esses livros, né? sim. Tem a Manu, Sim, Manu, Manu já estou Azevedo. tendo notícias do seu trabalho, Manu. Sou professora de inglês e mestrando em estudos da tradução em Fortaleza. Minha dissertação é sobre as traduções de Orgulho e Preconceito. As lives me ajudaram muito. Que coisa boa! O bom é esse retorno. Por que da live de hoje? É meio que uma retrospectiva, celebração. A gente pensa, né? O que tem para comemorar de um ano como esse? Este encontro, né? Sim, Aqui virtual não é bem uma comemoração, mas uma rememoração sim, de tudo isso que aconteceu. Então, assim, a gente se sente muito satisfeito de ter contribuído, né? O momento da live é muito interessante. Então, assim, esses curtos momentos de 1 hora do Conhecendo Genius foi muito nesse sentido, né? exato. Apresentar o panorama, sem dar spoiler, lançar a sementinha para quem estava afim de realizar as leituras em inúmeras traduções que já foram feitas aqui no Brasil. Sim, Aí, isso é interessante também, porque uma das nossas lives, eu acho que foi a primeira que eu fiz com você, antes mesmo até sim. do Conhecendo Jane Austen, que foi Uhum. sobre os 80 anos de tradução de Jane Austen em português no Brasil. Brasil. Então, soma-se a isso o quantitativo de traduções que tem dos livros de Jane Austen aqui. Eu acredito, eu lembro que eu comentei isso com vocês a respeito de lá por 2008, 2009, existiam as traduções aqui, mas a quantidade de editoras e traduções que promovem Jane Austen aqui no Brasil aumentou Sim. bastante nesses últimos 12 anos. É. Aí Eu, verdade seja dita. eu tenho dados de 2015, que é uma tese de doutorado aqui do Brasil. Em 2015, tínhamos 20 edições de Orgulho e Preconceito e 8 tradutores aqui no Brasil, em 2015. Você imagina 5 anos depois a quantidade de edições novas que a gente teve no mercado e reedições, né? Como essa, você falou mesmo aí, a tradução de Orgulho e Preconceito no Brasil está comemorando 80 anos, que é a tradução do senhor Lúcio Cardoso, que foi publicado inicialmente pela José Olímpio e hoje os direitos autorais estão com a Nova Fronteira, que também já é parceira da gente aí ao longo desse ano de lives, a Martin Claret também é parceira, e a gente só tem que agradecer todas essas pessoas que estão comentando aí, fazendo comentários, que aprenderam, que é a nossa função, é como se diz, já zerei o ano, esse ano difícil, mas eu consegui, acho, tirar alguma coisa assim extremamente proveitosa que foi um saldo positivo dessas lives, né? Eu acho que assim, atingir outras pessoas com conhecimento, né, com informação que pode virar conhecimento, é talvez uma grande satisfação, principalmente para nós duas professoras, né? Olha aí, Adriana, em inglês a I tua can't praia. comprehend but triumph in Genius in Italy, but I'd like to be also with you something more and learn Portuguese. So
I don't speak Italian either. I prefer to talk to you in English. Please send a message for me or for Lilia, and we can chat or decide to do something together. And I think me and Lilia, we love Italy also too, right? Eu disse que eu acho que você também ama a Itália, porque, né? Com Itália certeza. rocks. Amo. Gente, está sendo muito engraçado fazer isso e me pegando totalmente desprevenida, né? Totalmente enferrujada no inglês, porque o que eu mais fiz foi dar aula de inglês instrumental, ou seja, quase um português, assim, né? Mesclado. Lília, Exatamente. voltando aí dessas traduções aí de Jane Austen, a gente tem, eu acho que vale a gente fazer uma abertura aqui para as questões das traduções que sempre me perguntam em off-topic ou né, pelo inbox, quais são as melhores traduções, quais são as melhores edições. Tradução é uma coisa muito particular. As pessoas ainda acreditam que traduzir é ser fiel ao livro, mas a gente não consegue ter essa fidelidade com a queridinha Jane Austen, por mais que a gente goste. Então, a gente tem que levar em consideração, na hora de escolher uma tradução, se você quer um texto um pouco mais moderno, mas não é modificado, que eu quero dizer, ou um texto mais rebuscado. Se você tem um livro como o do senhor Lúcio Cardoso, que traduziu há 80 anos, ele vai ter um português mais rebuscado, com escolhas próprias daquele homem que traduziu esse livro há 80 anos. Em contrapartida, temos outros tradutores que são contemporâneos, que aí não dá nem para citar de tantos que são, Celina Porto Carreira, Júlio Romeu, Roberto Leal, são pouquíssimos, eu, que a gente acaba usando um linguajar um pouco mais facilitado, para não no sentido de que facilitar a leitura, mas é porque a gente está falando a língua das pessoas que vivem neste século, nessa, digamos, nessa geração. Então eu acho Inclusive que vocês, né? que tem essa, como é que eu posso dizer? Essa diferenciação. Agora, erros de tradução, minha gente, todas as editoras cometem. A gente não pode nem debruçar sobre tantas traduções que existem no Brasil. A gente deixa aí para, como o caso da Manu Azevedo, por favor, que faça uma análise das traduções, né, academicamente falando, não aquele burburinho de WhatsApp que eu ouvi alguém, fulano, tio da madrinha, do ciclano, que falou dessa tradução, mas procurem referências adequadas, né? Quando vocês estiverem procurando traduções. Eu queria falar de uma É, coincidência, Lília, a respeito de orgulho. só voltando, só para arrematar, antes de você entrar nesse aspecto, o que nós estamos observando hoje é um cuidado maior com os Sim, projetos editoriais. Não é só, só, não não é só a apenas. tradução, não Uhum. apenas a tradução, mas um cuidado com o livro, para que essa pessoa que está adquirindo adquirindo mais que um livro, é todo um projeto, envolve a capa, a coloração, às vezes até a fonte que é escrita, né, Sim, a digitada, que é diferente, diferenciada para que as pessoas se sintam abraçadas por um projeto. Então, exato. é mais a tradução abrilhanta tudo isso, né, porque dá o conforto ao leitor, mas realmente existem projetos editoriais completos. Então, o leitor acaba investindo nesse projeto. Eu Sim, vi algumas pessoas mencionando da Martin Claret, eu tenho alguns desses livros, então, assim, são traduções muito boas e muito próximas à nossa linguagem atual, contemporânea, né? Mas o que não impede a ideia, a essência textual do entendimento sobre essas histórias, vocês conseguem observar em todas essas traduções, com sim. erros que existam, mas com muito conteúdo. Eu vou voltar aqui a um comentário da Jane, porque é um comentário de bastidor, porque a gente ainda né, não se atreveu, nem eu, você, Olília, o Manu, a falar né, de traduções assim tão pontualmente. Tem a tradução do Lúcio Cardoso, tem alguns termos que não são mais usados, inclusive alguns que Isso. podem ser considerados politicamente incorretos. E aí a gente tem que levar em consideração o homem
por trás, o grande escritor, que foi o Lúcio Cardoso, por trás dessa tradução que tem 80 anos. Naquela época poderia se usar certas palavras, né? Tem um comentário também aí da Manu, que sempre procura saber quem são os tradutores. Basta jogar no Google que você sabe quem fez as traduções, gente. Tem Isso. professores, tradutores renomados da USP, tradutores renomados de outras editoras, que a profissão realmente é ser tradutor, né? Só tem um recadinho aí para Chiara. Chiara, me chiamo Adriana e lei se chiama Lilia, ok? Ah, eu adoro falar italiano agora, né? Tô me achando. Bom, tem um tanto de gente entrando aí, o Edinaldo Pontes, que é colega, inclusive já pegando aí o gancho do Edinaldo e outras pessoas que já entraram aqui, e as três principais que estão aqui, eu, Lília e Jane, nós temos uma revista chamada Literalstem, que vocês podem baixar gratuitamente, e lá tem artigos científicos sobre a escritora Jane Austen aqui do Brasil. Tem da Espanha, tem de Portugal e Estados Unidos também, que eu traduzi algumas coisas. É isso, gente. Informação de graça e de qualidade sobre a Jane Austen você encontra aqui. Mexa. Mexendo total, né? Mas podemos, né? E a Manu tá dizendo aí da tradução, muitas vezes a editora não pode mexer na tradução, viu, gente? Mesmo não pode fazer uma revisão aí, igual acho que é neta do Monteiro Lobato, querendo mexer na obra do Monteiro, né? O que tá na bio, irmãs que escrevem, não, tá no nosso site, janeaustenbrasil.com.br, tem uma aba lá na navegação que chama Literalsten, aí você pode baixar, mas está na nossa bio o link para o site, tá bom? Lília, queria falar de umas coincidências de Orgulho e Preconceito neste ano de 2020. 80 anos de tradução no Brasil, 80 anos da versão de Orgulho e Preconceito para Hollywood em preto e branco com Laurence Olivier. Peraí, que senão vou me perder aqui. 1995. 1995, a produção da BBC de 6 episódios com Colin Firth. E 2005, a produção para Hollywood, né? Com o Matthew McFadyen. Então, são 15 anos de Orgulho e Preconceito 2005 e 25 anos de... Não, 25 anos de Orgulho e Preconceito da BBC. É por isso que a gente é da letras, né? Não fazer uma conta básica dessa. Eu deixei você fazendo a conta sozinha, mas para mim não era tão difícil. Então, lá, 25 anos de Orgulho e Preconceito da BBC e 15 desse filme, né? Com a Keira Knightley e o Matt McFadyen. E 80 anos. Gente, é muita coisa. Isso para falar de 3 adaptações que estão fazendo aniversário neste ano, né? Números mais redondinhos, como 80, 25, 15. Isso. E já que você falou de adaptações fílmicas, né? Assim, para o cinema ou para a televisão, como o caso das séries, nesse ano de 2020, teve uma nova filmagem sobre Sim, Emma, que nós né? falamos um pouquinho. Exatamente, isso. Então, Emma foi lançado aqui no início do ano, né? Aliás, mundialmente foi no início do ano, mas Isso. acabou que meio que atrapalhou a divulgação, a permanência em cinema, porque foi pegando o início da pandemia, então ficou muito. Na Europa, principalmente, né, que a pandemia chegou um pouquinho antes de avançar aqui no Brasil, então atrapalhou muito a questão do filme no cinema, tempo de exibição, o fato de alguns lugares, alguns não, né, praticamente todos os lugares terem fechado, e depois teve a rápida adaptação para mídias, DVD que Stream. quase não se usa mais, stream, enfim, então uma adaptação que poderia ter rendido um pouco mais de destaque, como todos os filmes que são baseados nas obras de Jane Austen acaba tendo esse destaque, né? E acabou que com Emma não aconteceu isso esse ano em virtude da pandemia. Tem o DVD, para quem ainda usa essa mídia, à venda em sites, na internet, né? Inclusive, Não é publi, mas na Amazon vocês encontram facilmente esse inclusive DVD e tem no streaming. eu vi a notícia que esse filme vai entrar para o catálogo do Telecine aqui no Brasil, o Emma.
Então, É, vai atingir mais pessoas. Mas por isso. streaming é mais fácil de É, assistir, mais né? fácil. Eu demorei a gostar um pouco, assim, eu confesso que eu fiquei chocada com esse filme no início, Sim, porque eu muito. estava muito acostumada com a série da BBC de 2009. Por favor. Quem não teve a oportunidade ainda de assistir essa série de 2009, eu acredito que entre todos os que foi, eu ouso dizer que entre tudo que foi filmado a respeito das obras geniais, para mim foi a adaptação mais fiel em todos os sentidos. Já tem 11 anos, mas assim, foi um primor Olha, de somos muita qualidade. suspeitas para falar de Emma 2009, porque o Mr. Knightley, além de ser favorito de algumas pessoas aí, o Mr. Knightley dessa versão, ele é muito, assim, para mim, ele é muito factível, assim, ele consegue vestir a roupa, né? O Johnny Lee, ah, meu Deus, eu vou errar os nomes todos hoje. Miller, Miller. Para mim, não tem outro. Tem o Mark Strong, mas tem tantos anos que ele fez, tem 24, 25 anos, daí que o Johnny entra na frente, assim, né, de ganhando na frente de todos. Agora, essa versão de 2009, ela é muito bonitinha. Inclusive, a moça que faz a personagem a Emma, ela também tá em vários filmes aí. Então, assim, tá conquistando outros públicos, né? a Como... Ra Silva está perguntando que série, boiando aqui. Emma, porque a gente está falando do filme de 2020, Uhum, e eu estou dizendo que Emma, da BBC, que foi a série maravilhoso. produzida em 2009, eu acredito que ela, dentre todas as adaptações, é a que tem mais qualidade. Sim, E proximidade com o cuidado com o texto, realmente, os cenários, figurinos, enfim, a caracterização das personagens se aproxima muito. Eu lembro que até quando nas lives, as discussões, eu disse que eu fiquei muito chocada em comparar o Sr. Woodhouse da série de 2019 com a dessa adaptação de 2020, porque para mim foi a personagem que menos correspondeu sim. no meu ponto de vista. Mas, assim, indo além disso, caracterizações de personagens, Mr. Knightley, independentemente da pessoa que faz a adaptação da vida no cinema, né? É, para mim, a personagem mais completa. Uhum. Ai, o É o... pessoal adora Elizabeth Bennet, né? Acredito que para a maioria é a personagem mor da Jane Austen, mas para mim o Missy Knightley é a personagem mais bem trabalhada que ela fez. E o Knightley, Gosto pessoal. ele é um personagem da fase madura da Jane Austen, né? Então não é um ranzinza como o Darcy, ou sei lá, Vai sofrer críticas que Darcy Ranzinza é coitada, isso? O não Darcy é me o favorito do povo. do povo. Mas o Darcy, ele é muito jovem, né? O Knight, ele já é mais ponderado, mas também tem muitas críticas em relação ao comportamento um tanto quanto boss e mandão, né? Do Mr. Knight. É, Então, tem mas se para ele não todos os fizesse isso, gostos. o Emma estava até hoje aí, ó, Aham. desenfreada, arranjando os casórios da Olha, vida. Manu tem várias versões de Emma. Talvez é um dos livros da Jane Austen que mais tem versão, né? Na década de 90, nós temos três versões. De 96 são duas, e uma de 99 que chama Palácio das Ilusões, que, aliás, não é Emma, é Mansfield Park, perdão, tô confundindo as mulheres. Mas Emma a gente tem duas versões de 96, tem uma de 72 da BBC também, tem 2009, que é essa maravilhosa, tem uma versão indiana que é Aisha, e essa de 2020, né? Assim, eu tô falando só dessas versões que a gente fala que é cinema e TV, fora os canais no YouTube que promoveram também as adaptações, né? Principalmente nos Estados Unidos. Aí a gente tem outras versões da Jane Austen que também são interessantes de assistir para a gente poder beber um pouquinho da fonte. Eu sou aquele tipo de fã que não nego
apesar de eu ter essa primeira resistência, eu assisti a primeira vez, porque assim, Emma 2020, não colou esse negócio aí não. Mas depois eu assisti de novo, aí a minha filha até falou, aí já tá você pedindo para repetir essa cena aí, ó, já tá gostando aí, ó, já tá entregando o ouro pro bandido. O pessoal que está entrando e perguntando a respeito desse filme de 2020, a protagonista que faz a Emma é a Anna Taylor-Joy. Ela fez uma série recente para a Tá Netflix. Eu bombando. acredito que Emma projetou essa atriz de uma maneira, foi por causa de Emma, eu Sim, acredito, né? Que ela fez o Gambito da Rainha, né? isso, Que fala sobre uma jogadora de xadrez, enfim. exato. Ela está na Netflix e ela vai protagonizar o próximo Mad Max, né? Uhum. Imagina, vai ser uma versão Nossa. mais jovem da Uhum. personagem da Charlize Theron, né? É. Então, para quem conhece Mad Max, então, assim, E vai de um realmente é um extremo ao salto, outro, né? né? Olha só. Exatamente. Vai de filme de Para ela, época. para essa atriz, Emma foi uma projeção fundamental para a carreira dela, não resta dúvida, e Com ela teve certeza. destaque. O resto do ano 2020 foi essa consequência. Veja como Jane Austen dá sorte para as pessoas. Sim, ela dá um upgrade né, no talento, não É, sei, na profissão, talvez. Inclusive exatamente. conosco, né? De professora de inglês, eu acabei virando blogueira e as coisas foram acontecendo ao longo desses 13, 12 anos, né? Bom, que eu faço parte do grupo de Jane Austen aqui no Brasil já tem 15 anos. Nós entramos no grupo do Orkut em 2005, né? A Jane lembrou mesmo a Clueless, Patricinhas, né, De de Beverly Beverly Hills, Hills. que é o título aqui no Brasil. Sim, Jane, verdade, já estava Exatamente. esquecendo. Boa lembrança. É porque as Patricinhas de Beverly Hills, muitas pessoas nem percebem que é Jane Austen, né? Se bem que lá está escrito no início do filme Sim, que é uma obra inspirada, né? Baseada, que eles usaram a palavra, foi baseada na obra da Jane Austen. Eu tenho uma listinha aqui das coisas que nós discutimos, né? Para poder pensar nessa live de hoje, Lili. Você falou sobre a descoberta de fontes. Eu acho que essas citações ao longo das lives e outras coisas que a gente foi trazendo, publicando no blog ou aqui no Instagram, também ajudaram as outras pessoas, como a Manu falou que ajudou muito nas lives. Você estava falando comigo sobre o Harold Bloom, né? Que é um isso grande porque eu não pesquisador. imaginava. Eu não imaginava assim, quando eu realizava a releitura do filme, ou do filme do livro, e do filme, enfim, eu acabava fazendo alguma associação com textos acadêmicos, alguém que escreveu a respeito, o que, que as outras pessoas estão pensando a respeito desse texto ou sobre Jane Austen. Então, assim, o Harold Bloom ajudou muito, porque ele tem uma coleção que é muito conhecida no exterior, que ele realiza sobre vários autores, e Uhum, para Jane Austen eu acredito que ele só não fez de um livro, uhum. né? Ele já morreu, né? Sim, Mas essa coleção permaneceu, que é sim, sobre, por exemplo, pegava Orgulho e Preconceito. Então, lançava-se um compêndio em português, né? De artigos a respeito de várias temáticas a serem exploradas em Orgulho e Preconceito. Ele fez isso para Orgulho e Preconceito, Mansfield Park, para Emma. uhum, Então, eu considero isso uma riqueza. sim, Além disso, existem vários livros publicados pela Oxford, pela Cambridge, e alguns estão na internet, e que exato. tratam dessas obras de Jane Austen a fundo, de vários pesquisadores. Uhum, Então, para mim, o ganho foi significativo nesse sentido. Os livros eu já conhecia, acabei realizando a releitura, mas lá atrás, quando eu li a primeira vez, eu não. Primeiro, pela questão da acessibilidade. uhum, Segundo, porque também a questão da maturidade, de realizar leitura e sair realizando exato. conexões. Uhum, Então, essas descobertas foram ótimas, do Harold Bloom principalmente, e o fato de observar em edições estrangeiras
E aqui no Brasil mesmo, eu posso dizer que as edições da Penguin e Companhia das Letras vêm sempre com Uhum, introduções, algumas realizadas pela Vivian Jones. exato. Ela estuda Jane Austen há muitos anos, então, assim, eu fiquei tão feliz de poder encontrar esse paralelo, outras pessoas que estão falando. Uhum, Então, esse lado pelo campo acadêmico e acabar observando e conhecendo outras pessoas a partir sim. das lives que a gente realizou, de saber que tem trabalhos sendo desenvolvidos por aí, pessoas que estão lendo ou descobrindo por questão de lazer, ou até mesmo em questões de estudo. Então, Uhum, vejam as conexões que foram realizadas de ambos os lados durante o ano, né? Isso constrói uma memória, já que a gente está fazendo retrospectiva, né? Então, isso constrói essa memória de 2020, uhum. não do livro pelo livro, ou de falar da autora, que muitas páginas falam sobre Jane, biografias, curiosidades desses 245 anos de Jane Austen. Muitas são as histórias, mas realmente esse ano 2020 acabou promovendo essas novas conexões. Sim, fortalecendo, né, também muitos vínculos, né? É, Isso. E, inclusive, eu estou aqui na minha lista aqui, você falou sobre o curso Escritoras Inglesas, né? Foi uma Isso. forma de me aproximar dos meus alunos aqui do Centro Federal de Educação Tecnológica e a Lília dos Anjos participou como professor ouvinte, né? Na verdade, você estava, né, também participando desse curso comigo que nós falamos sobre várias escritoras inglesas dentro de um período, né, específico, desde Mary É Wollstonecraft verdade. até a Mary Shelley, que é a filha dela na outra ponta, mas falamos das Brontës, da Gaskell e da Jane Austen, claro, né, não podia faltar. Inclusive, pessoal, a gente está pensando em criar, oferecer um curso online aqui da Jane Austen Brasil, se possível, com parceria com o Cefet Minas Gerais, para emissão de certificados credenciados, né? Porque certificação qualquer pessoa poderia dar. Mas aí a gente vai tentar uma parceria com a Fundação Cefet Minas para oferecer esse curso online, né? Já que estamos nos acostumando já com essas plataformas. E seria muito interessante poder conversar com o Jane Austen num espaço um pouco mais formal de conhecimento, né? Que a gente pudesse ouvir as outras pessoas, porque aqui a gente só lê muito rápido, né, Lília? É, uma hora, meu Deus. Eu digo sempre, nunca é o suficiente. Eu faço uma série de anotações aqui, eu digo, esqueci de falar a respeito Uhum, disso, porque não dá, não tem o tempo suficiente. Então, assim, é esse jogo, gente. Aqui é muito, a gente fala um pouco do acadêmico, fala um pouco do lúdico, né, que é essa conversa mais informal. Você falou do curso sobre escritoras inglesas. Veja, Jane Austen é esse fio condutor uhum, para fazer essa relação entre aquelas escritoras que vieram pouco antes da Jane Austen, outras que vieram depois sim, da Jane Austen, né? Então, assim, ter 2020 proporcionou isso, esse curso de maneira a apresentar, que pro meu caso, Lília, aqui, algumas escritoras eu não conhecia. Então, assim, eu uhum, conhecia a Gaskell, as irmãs Brontë, mas a Mary Shelley eu já não tinha tanto conhecimento a respeito. A Wollstonecraft também não. Então, uhum. acaba trazendo essa memória das escritoras inglesas, o fato delas estarem aí e, às vezes, por um bom tempo, terem sido relegadas ao esquecimento, Uhum. e agora voltam, né, através desse curso, que foi uma primeira iniciativa Sim, virtual, né, de ensino remoto, de apresentação dessas escritoras. Eu acho importante reforçar ano que vem com uma nova apresentação de um curso como esse, sim, um curso sobre a Jane, enfim. Então, são maneiras de apresentar ao público o potencial criativo que foi
um pouco esquecida. A gente fala bastante da Jane aqui, que é o Uhum, objeto, sim, vamos dizer assim, das discussões e de estudos, mas de não esquecer que existe fortemente um conjunto dessas mulheres escritoras que foram assim vivenciaram o seu próprio tempo e colocaram em palavras, né? Isso eu vejo tão forte na Elizabeth Gaskell, uhum, é uma memória do seu próprio tempo. Então verdade. isso é muito, muito importante e a iniciativa para o futuro, as ideias para o futuro de realizar esses cursos vão muito nesse sentido. E espero que sejam ideias prósperas, Sim, frutíferas, amém. aí mais adiante. Amém. Eu acredito que todo tipo de conhecimento é válido, mas quando é algo que a gente gosta de fazer e do outro lado, né, o aluno, o aprendiz, ele também se sente confortável, aí já não é mais escola, é uma troca. Eu costumo falar muito que na sala de aula é troca, porque eu tenho um pouco de conhecimento, mas os meus alunos têm outros que eu nem sonho em ter, então é só via de mão dupla, assim como essas discussões que estão acontecendo este ano, né, com aqui no nosso, somente nesse G 64 lives. Então, assim, é de uma riqueza muito grande, de um prazer, né, de uma satisfação muito grande. Eu queria lembrar que este ano também, voltando aqui à retrospectiva, que esse ano nós tivemos também os 80 anos da Charlton House, que é o museu da casa da Jane Austen, lá em Charlton, que faz parte ali da grande Winchester, né? Que a Charlton pertence à cidade de Alton, e esse museu completou 80 anos, que foi... essa casa foi comprada lá em 1940 por fãs de Jane Austen para virar um museu e inclusive está precisando de doações porque como estamos na pandemia o museu está fechado e ele vive, né, de doações. A Charlton House fez 80 anos e fez um evento muito bonito, muito interessante, totalmente online. E eu tive a satisfação de participar, né, Participar. com uma falinha curta ali, parabenizando esse pessoal que começou. Esse movimento de fãs da Jane Austen já existe desde 1872, mais ou menos, quando o sobrinho da Jane Austen lançou o Memoir, né, que é o livro de memórias da tia da Jane Austen, né, que seria da tia dele. É, a partir do lançamento dessa, né, primeira biografia que a gente tem da Jane Austen, que as pessoas começaram a fazer essas peregrinações nos lugares que ela morou. Inclusive, algumas pessoas vão também aos lugares onde se passam as histórias da Jane Austen, como em Bath, tem várias cidades, né? Londres também tem alguns lugarzinhos, mas Bath talvez seria a cidade que as pessoas mais tentam encontrar Jane Austen, porque inclusive ela morou em Bath, né? Tem Isso, alguns exato. endereços em Bath. Então, assim, é todo um universo, aí isso já faz parte da minha pesquisa de doutorado, né, Lilian? Do universo do fandom digital da Jane Austen, que é esse movimento aí de fãs que faz com que a gente consiga reunir pessoas de várias nacionalidades, inclusive quando se trata de algumas redes sociais, a gente tem a opção de tradução, né, imediatamente ali no Instagram, no Facebook. Então a gente não tem esse problema aí da barreira linguística, somente quando são vídeos assim ou lives que aí a gente, né, vai ter problemas para poder interpretar. Mas, assim, a Jane Austen está em todos os lugares né, que a gente tem notícia e é sempre assim. Ah, você fala de Jane Austen, é aquela que escreveu Orgulho e Preconceito? Então, assim, é o ponto de partida das pessoas, é Orgulho e Preconceito, né? Eu E acredito que, desculpa te tanto cortar, eu faz se for acredito que, filme ou livro. O Orgulho e Preconceito é por onde as pessoas começam a gostar da Jane Austen. com certeza, e eu acredito que foi por isso também que o Relendo, Jane Austen, que foi o outro Sim, projeto, começou por razões de acessibilidade e depois veio o Orgulho, Preconceito e Mansfield Park, mostrando essa sequência aí, uhum, razões de acessibilidade e Orgulho e Preconceito como aqueles livros, filmes, adaptações diversas sim,
que vem logo na memória do público são essas duas primeiras, né? Orgulho, Uhum. Preconceito e Razão e Acessibilidade. Exato. Nesse projeto, ao contrário daquele primeiro que eu estava explicando no início para vocês, é mais ou menos 5 a 6 semanas de duração Isso, cada cada livro. projeto desses. Acredito que 6 semanas, pelo menos 2, 4, 5 de Orgulho e Preconceito e 6 para Emancipação, por causa Uhum. do tamanho do texto. Orgulho e Preconceito é esse carro-chefe. E eu participei desses dois, tá, gente? De Razão e Acessibilidade foi com o Literafoco. Uhum. Então, explorar de uma maneira mais minuciosa, capítulo a capítulo. Essa foi a ideia. Pausamos o projeto no princípio do mês passado, ou Sim. foi de outubro, agora Foi acho que outubro. foi no início de Foi novembro. outubro. Foi, pronto, fim de outubro. Então, pausamos o projeto para voltar ano que vem com EMA, Abadia de Nortanga e Persuasão, nós faremos da Uhum. mesma maneira, Sim. de entre 5 e 6 semanas, apresentando Uhum. capítulo a capítulo tudo que se passa nesses livros, né? E Uhum. aí vem a questão, gente, é uma visão, uma leitura, e eu acredito para quem acompanhou aqui, quem depois teve a curiosidade de procurar no YouTube essas lives realizadas, em vários momentos a gente reforça que é Uhum. muito uma visão nossa, nossa leitura. Eu sempre colocava aqui, minha gente, minha impressão. Eu fiz isso várias vezes, as teorias que eu tinha a respeito, por exemplo, o Monsieur Park sobre o Edward, né? Que o Edward não, o Edmund. Eu estou Edmund. confundindo com o Edward de Razão e Acessibilidade. As Também minhas teorias sobre o os dois Edmund. podem dar as mãos na paradeza, né? Exatamente. Então, eu tinha as minhas teorias sobre o Edmund, a questão daquela obsessão que ele tinha em relação a Mary Crawford. Então, assim, Uhum. era muito particular, né? A visão, a proposição do que eu colocava aqui para vocês. Por isso que eu Uhum. dizia, vocês lendo o livro, vocês podem encontrar é, outras interpretações para aquilo que vocês estão lendo e dizer, não, eu acredito que ele realmente era, sei lá, covarde. Não, ele Uhum. era daquele jeito É porque era mais da própria lento, bobo. Não personalidade. precisa ser Exatamente. educada, Então, não, Lili. As assim, pessoas acham ele bobo mesmo. Mas é isso, um herói muito. A proposta da Jane Austen ali é muito diferente do Darcy, né? E é complicado, assim, né? É até, complicado. por exemplo, dele, do Edmund, até muito diferente de um coadjuvante, por exemplo, como o Coronel Brandon, Ah, que pois dentro é. de Razão e Que dizer do Acessibilidade, Coronel Brandon, né? exatamente. Então, assim, é o segundo ali, mais irretocável na minha escala da Uhum. perfeição. Então, O e primeiro eu coloco o coincidentemente são mercenário. homens que têm mais de 35 anos, o Brandon o Mr. Knightley, né? Então, Deve ser talvez a maturidade. experiência aí, né? A experiência deles conte, e aí conta bastante aí para eles serem uns personagens mais com firmeza de atitudes, principalmente, né? Mas a Jane ali, ela, eu ia dizer, carregou bem a caneta, mas foi a pena, né? É verdade. Carregou bem a pena ali naquela escrita dela. Então, assim, mesmo esses personagens que são relativamente coadjuvantes, eu acredito que tem destaque. É muito Uhum. interessante entre o livro que foi escrito inicialmente para o livro final. Tem uma gama de personagens que eu acredito que são sempre muito interessantes dentro do que é possível, do que cabe a participação de cada um dentro de cada história, por exemplo. Tem pessoas que interpretam a Miss Bates como a louca, Uhum. ou Falar uma faladeira. divertida, uma fofoqueira, fala demais, enfim. E eu trouxe aqui aquela proposta de que a Miss Bates ela só reage daquele jeito, meio que para disfarçar também as angústias que ela tinha em virtude Sim. da condição social que ela desfrutava. Então, assim,
é um ponto de vista. Tem Tudo pessoas tem que um... enxergam o lado divertido e eu já encontrei no meio dessa diversão, desse jeito efusivo todo, quem assistiu o filme viu, né? Uhum. Ela é toda pomposa, com aquele jeito, não parava um minuto. E no livro tem um diálogo lá dela com o seu Knightley, que ela não parava de falar. Então a gente pensa assim, e ele reflete a respeito disso, Uhum. inclusive, né? De colocar que ela é uma pessoa, ele coloca isso para Emma, né? Que ela sendo uma pessoa de tanta diferença social, em virtude dela ter perdido posição ao longo da vida, então ela não era só aquela pessoa animada, ela usava essa Uhum. diversão para revelar, para ocultar, na verdade, né, uma Sim. tristeza que ela sentia. Então, assim, é uma coadjuvante que teve o que dizer dentro do livro. Lília, vou pedir desculpa às pessoas que estão nos ouvindo e você também, porque o carro dos coletores de lixo está passando e eles estão passando recolhendo a caixinha de Natal. Então tá bem. Bom, eles foram até educados aqui na minha porta, mas enfim, achei que eu ia deixar a fala com você. Nós temos somente 4 minutos, né? Para variar, a Meu gente fala Deus! bastante. Quatro Até que a minutos, gente falou bem a pauta, né, do que nós tínhamos sim. proposto. Mas já que estamos Lembrando encaminhando, Lembrando que não dá para falar de todo mundo que passou por aqui, muito menos dos tópicos que foram ditos. Então a gente pede que vocês assistam, né, no YouTube, no nosso canal lá no YouTube. Eu via o professor Amilcar que entrou aí com o perfil Nota Total e também fez live sobre Jane Austen, né? E eu queria agradecer você, Lília, por essa oportunidade. Já, Raíssa, já está já acabando por passou essa uma hora, mulher. oportunidade de Meu dividir a Deus. tela comigo, porque começou ali como um movimento, né, individual da minha parte, aí eu comecei a convidar pessoas e você foi a pessoa que foi firmando por afinidade, por disponibilidade, né? Então a gente só tem que agradecer a sua participação e principalmente das pessoas aí que a gente já conhece aí, são figurinhas carimbadas nessa live. Eu não vou citar nomes, porque senão vou ser injusta com as pessoas, não dá para lembrar todo mundo, principalmente por causa dessa emoção. Mas eu queria fechar esse momento com um agradecimento em memória da Jane Austen pelo legado Exatamente. que essa mulher deixou para nós. Jane Austen, para mim, não representa uma literatura que ela é só para passar tempo, é um filminho que enche a cabeça das mulheres. Eu estou usando diminutivo aí porque muita gente acredita que é isso. Jane Austen é uma mulher guerreira, foi, né, e é uma mulher que mostrou o seu tempo. E o seu tempo também tinha espaço, tinha lugar para falar de romance. Por que não, né? Então não é Exatamente. estranho se falar de romance. Mas as obras da Jane Austen, elas passam por outros caminhos que só um leitor desavisado não consegue perceber. Então, é preciso ler mais de uma vez para poder ter essa visão, né, essa maravilha. Ontem, na minha aula, né, despedida com os meus alunos, eu mostrei a prateleira que está aqui do outro lado, que ela é uma prateleira, não é arrumada como essa, é a prateleira de pesquisas. Então, assim, tem muitos livros, eu não sei precisar quantos, mas bem mais de 50 sobre, aqui em casa, sobre pesquisas a respeito da Jane Austen. Então, a gente tem assunto para falar para o resto da vida e para as próximas gerações, né, não? É verdade. Então, assim, eu também agradeço a vocês por terem participado. Dezembro, um mês agitado, vocês tiraram essa horinha para estar Para aqui estar conosco, conosco. participando. Ó, Exatamente, né? Exatamente. Ó, tá aqui o ó. Feliz Natal. Feliz Natal, que 2021 seja um ano de reencontros presenciais, mas de projetos que sejam realizados virtualmente também para abraçar vocês que queiram participar desses Sim. projetos no futuro, né? Então, Uhum. assim, o meio remoto veio para isso, né? Mesmo à distância, promover essa proximidade. Eu estou aqui, né? Paraíba, você aí Sim. em Minas Gerais, e isso é possível
em virtude desse meio remoto, desse meio virtual que nos Sim. conecta e conecta a vocês também. Então, meu agradecimento, muito obrigada, de verdade. Foi muito Bom, feliz esse ano de 2020 nesse sentido, sim. que venham os encontros presenciais, que venham dias melhores para a gente. E salve, Jane Salve, Austen, JJ! salve, salve Clarice Lispector, Também. aniversariante de dezembro, salve Adriana, aniversariante de Ê! dezembro, Também. Ana também, aniversariante de dezembro. Um Sagitarianas beijo no para todos pedaço aí. vocês. Bom, pessoal, vamos encerrar antes que a gente seja cortado, né? Eu vou salvar esse vídeo aqui no YouTube daqui a pouco. Muito obrigado, obrigado pelos comentários aí, todo Muito mundo que está obrigada. deixando. Gratidão por todos vocês que estão presentes conosco neste ano difícil, mas que vai ficar marcado porque a literatura está existindo. E estamos a mais de 60 minutos e o Instagram não cortou, Lilian. Ele não cortou. Tá Mas aqui eu já corto. 60 minutos. Tem um recadinho aqui, mas eu tô com medo de abrir e desligar. Peraí. Não, é só isso mesmo. Bom, vamos despedir para a gente também não ficar cortado, ter que voltar. Participem do sorteio de EMA, que eu já vou falar daqui a pouco na uma mini live aqui para falar do Isso. sorteio. Sexta-feira tem sorteio. Tchau, Ei, tchau, tchau, tchau. Boa gente. noite. Obrigada. Bom Natal, boas festas, Boas gente. festas, Até gente. ano que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.